Fala-se por aí que o Papa é substituto de Cristo. O Papa é substituto de Jesus Cristo. Em outras palavras, disse que o Papa é vigário, não é? Uma palavra meio que um pouco complicada assim de Cristo, mas quando se traduz para a linguagem comum, quer dizer que Papa é substituto de Cristo. A tese que defende isso, segundo a explicação, segundo as pessoas que acreditam nisso, dizem que Jesus Cristo, quando ficou como seu substituto, o Pedro, que era Simão, veio a ser dado o nome de Pedro. E daí, este mesmo Pedro já vieram seu substituto. E atualmente, os papas são substitutos de Pedro. E por sua vez, por Pedro ser substituto de Jesus, logo todos esses são substitutos de Jesus. Bom, uma resposta bem resumida antes da explicação: Papa não é substituto de Jesus Cristo, coisa nenhuma. Isso é uma grande mentira, um grande engano da grande apostasia para desencaminhar várias pessoas. Jesus Cristo jamais teve substituto e jamais foi substituído por alguém. Não é? Só que antes da vinda de Jesus Cristo já haviam pessoas anunciando a vinda de Cristo. Depois de Cristo, deixou a palavra e de, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Quem foi dado essa missão foram os próprios apóstolos, que os mesmos apóstolos vieram a converter em missionários. Vieram profetas, proclamando a palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus, ajudando o povo de Deus. Não é? Aí aconselhando os povos e alertando os povos. Depois veio o Salvador, Jesus Cristo, que fez o sacrifício por todos nós e ensinou a palavra de Deus. Não que anteriormente já não existia educação, já não existia histórias como exemplos para de alguma forma mostrar aquilo que deve ser certo e aquilo que deve ser errado. Mas sim, Jesus Cristo veio ainda mais frisado e ensinando. E aquilo que estava como leis no passado, em que era difícil de se perceber em alguns aspectos, o próprio Jesus veio ensinando, explicando, e daí as pessoas passaram a entender cada vez mais aquilo que já vinham sabendo e aumentando mais cada vez mais o conhecimento. E quando Jesus vai, deixa essa missão aos seus apóstolos. E os próprios apóstolos passaram esta mesma missão aos missionários. Os missionários hoje é que têm a missão de fazer a palavra de Deus chegar às outras pessoas. Então, se saímos da era dos apóstolos, viemos ao Salvador, depois o Salvador deixa os apóstolos deixam para os missionários. Então, logo de alguma forma, o substituto desse primeiro apóstolo, talvez ele possa existir. Mas dizer que este mesmo apóstolo é substituto de Jesus Cristo, isso é um grande equívoco. Até porque Jesus Cristo é um homem que não tem como lhe substituir. Porque ele foi o único homem perfeito a nascer depois do pecado de Adão e Eva. Então não tem como substituir este homem. Porque se fosse que existia como substituir este homem, nem seria necessário a vinda de Cristo. Porque se Cristo veio, é porque Cristo era o único a fazer uma coisa que jamais ninguém poderia fazer. Então, se o Cristo veio para fazer a coisa mais importante que nenhum ser humano na Terra seria capaz de fazer, que é sacrificar-se por toda a humanidade, porque ele é perfeito, então qual seria a necessidade de se substituir esta pessoa mesmo com outra pessoa que de alguma forma estaria fazendo uma coisa meio que não à altura daquilo? Só a única coisa que pode se falar é que a partir do trabalho daquele possa vir algumas pessoas dar continuidade com aquele trabalho. E as mesmas pessoas deram continuidade e de alguma forma temos agora missionários. O apóstolo Pedro trabalhou como missionário e ele era apóstolo porque estava de alguma forma junto com Jesus Cristo, aquele grupo eram os apóstolos e tudo mais. Daí veio a fazer trabalho missionário. E esses apóstolos, no seu trabalho missionário, capacitaram os próprios missionários. Que por esta mesma razão tivemos o apóstolo Paulo. E depois do apóstolo Paulo, ele teve seu sucessor que veio já dando continuidade ao trabalho. E este sucessor de apóstolo Paulo não foi um apóstolo. Os sucessores dele já não foram mais apóstolos, passaram a ser missionários, que é o Timóteo.
O Timóteo não era um apóstolo, não veio a ser apóstolo, veio a ser missionário. E até os dias atuais, temos missionários andando por todo o mundo, espalhando aquilo que é a verdade da palavra de Deus. É claro, com várias divergências no mundo do cristianismo, mas eu acredito que entre nós próprios cristãos está na hora de a gente aprendermos a palavra de Deus e daí aprendermos juntos segundo aquilo que a Bíblia nos fala. Não apenas só porque o pastor disse isso ou o missionário X disse aquilo. Talvez ele foi enganado com alguém e levou aquela mentira que contaram para ele como uma verdade e está transmitindo para você. Então, por isso que todo cristão tem que ter a capacidade e a intenção de ouvir determinada coisa e ir procurar na Bíblia se o que a Bíblia ensina é de facto aquilo. Uma das questões é sobre a questão do Jesus Cristo ser Deus para alguns e alguns dizer que Jesus Cristo não é Deus. Quando vamos na Bíblia, todos os textos bíblicos dizem que Jesus falava com a sua própria boca de que eu sou filho de Deus, meu Pai que está lá no céu. Então, se, por exemplo, o próprio Jesus Cristo sempre falou que meu Pai está lá no céu, e o próprio Deus sempre falou que Jesus era o seu filho, então nada mais que acreditarmos que Jesus seja filho de Deus. O próprio Deus sempre disse que Jesus era filho dele. Bom, este foi o vídeo. Para todos vocês que gostaram, já peço que deixem o vosso like, se inscrevam no canal, recebendo umas chamadas aqui. Então vou acabar parando a gravação por aqui, com a esperança de dar continuidade em próximas ocasiões.